Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a 1966. O ano de 1966 foi um período de efervescência cultural e política ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis continuava a ganhar força, com protestos contra a segregação racial e a injustiça social. Simultaneamente, a oposição à Guerra do Vietnã crescia, com manifestações pacíficas e críticas ao envolvimento militar americano. Na Europa, a França viveu um período de intensas transformações culturais, especialmente com o movimento estudantil e a contracultura. Nesse mesmo ano, a Revolução Cultural começou na China, liderada por Mao Tse, resultando em profundas e drásticas mudanças sociais e políticas, afetando milhões de pessoas. A música e a cultura pop também passaram por grandes transformações em 66. Bandas como os Beatles e Rolling Stones alcançavam grande popularidade, influenciando toda uma geração com suas músicas e estilos inovadores. No cinema, novas abordagens e estéticas começaram a emergir, refletindo as mudanças sociais e culturais da época. Em suma, 1966 foi um ano marcado por mudanças significativas em diversas esferas, com movimentos sociais e culturais questionando as normas estabelecidas e buscando novos caminhos em um mundo rápido em transformação. Em 1966, os Beatles estavam no auge de sua carreira, revolucionando a música e a cultura pop. Esse ano foi crucial para a banda britânica, tanto pelo lançamento de novos álbuns, quanto pelas mudanças em sua trajetória. Em agosto, eles lançaram Revolver, um álbum que marcou uma nova fase em sua música, com experimentações sonoras e letras mais complexas. Canções como Eleanor Rigby e Tomorrow Never Now mostraram a habilidade dos Beatles em explorar novos territórios musicais, integrando elementos de música clássica e psicodélica. 1966 também foi o ano de sua última turnê mundial. As apresentações ao vivo, apesar de extremamente populares, estavam se tornando cada vez mais desafiadoras devido aos gritos ensurdecedores dos fãs e a insatisfação da banda com a qualidade do som nos estádios. O último show oficial da turnê aconteceu no Clandestine Park, em São Francisco, marcando o fim de uma era de apresentações ao vivo e a transição para focar exclusivamente em gravações de estúdio. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa jornada rumo ao ano de 1966. Lembrando aos gentis amigos, é claro, não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Caso o amigo ainda não seja inscrito, se inscreva e acione o sininho para não perder novas notificações. E se aparecer esse símbolo logo abaixo da descrição do vídeo, clique em RIPAR. Assim você estará ajudando nosso canal a subir em posições. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. O ano de 1966 no Brasil foi marcado por um contexto de transformações e desafios, refletindo a complexidade da década de 60. O país vivia sob o regime militar, instaurado em 64, com o general Humberto de Alencar Castelo Branco na presidência até março, quando foi substituído pelo marechal Arthur da Costa e Silva. A política nacional estava em um processo de consolidação do novo regime, que buscava estabilizar a economia e controlar a inflação. No campo econômico, o governo implementou medidas para combater a inflação e promover o crescimento. O Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, foi um desses esforços, visando reformas fiscais e monetárias. A economia brasileira, no entanto, enfrentava desafios, como o aumento da dívida externa e a necessidade de modernização industrial. Culturalmente, o Brasil florescia. A música popular brasileira estava em uma fase efervescente, com o movimento da Jovem Guarda ganhando destaque. Artistas como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia conquistavam o público com suas canções, que mesclavam rock and roll e ritmos brasileiros.
O futebol paixão nacional também teve um ano importante. A seleção brasileira se preparava para a Copa do Mundo de 66 na Inglaterra, embora a competição não tenha trazido os resultados esperados. Mesmo assim, o futebol continuava a ser uma fonte de alegria e união para os brasileiros. Em termos de infraestrutura, o Brasil estava em fase de modernização, com a construção de estradas e a expansão da urbanização. Grandes projetos, como a construção de Brasília, ainda ressoavam como símbolos de desenvolvimento nacional. Atenção, passageiros do Caravelle da Cruzeiro. Boa viagem. No ar, mais um Caravelle da Cruzeiro do Sul, a bordo do azul. Cultural. Foi também em 66 que Indira Gandhi foi eleita primeira-ministra da Índia. O Oscar de melhor filme de 1966 foi para Noviça Rebelde, interpretada pela atriz Julie Andrews. No Brasil, no dia 5 de fevereiro, o presidente Castelo Branco decreta o ato institucional número 3, que institui as eleições indiretas para governador e vice-governador, assim como de prefeitos. No dia 21 de fevereiro, o jogador de futebol Pelé casa-se com Rosemary dos Reis Choube. No dia 25 de julho, ocorreu um atentado à bomba contra o Marechal Arthur da Costa e Silva, candidato à presidência do Brasil, no aeroporto de Guararapes, em Recife, Pernambuco. Deixou 3 mortos e vários feridos. No dia 13 de setembro, o presidente Castelo Branco sanciona a lei que estabelece o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. E agora vamos rever as músicas mais tocadas no ano de 1966, tanto no Brasil quanto no mundo. O ano que marcou o início da mudança de carreira nos Beatles foi justamente em 1966. Foi nesse ano que fizeram sua última turnê e decidiram explorar novos formatos de som, lançando o LP Revolver, o primeiro álbum dos Beatles concebido para ser escutado em casa e não ao vivo. A minissaia cada vez mais sendo aderida pela juventude rebelde dos anos 60. Também foi um fato marcante. Acontecia também nesse ano o segundo Festival de Música Popular Brasileira. A melhor letra de música foi de Caetano Veloso. Nara Leão cantou a banda e a música que ganhou o festival foi Disparada, de Geraldo Vandré, cantada por Jair Rodrigues. No dia 10 de abril, na TV Record, vai ao ar o primeiro programa dominical com Hebe Camargo, que a consagra como entrevistadora de maior audiência. Foi também nesse ano que mais uma linha de bonde deixava de existir em São Paulo, a linha que fazia a Avenida Paulista. Atenção, passageiros do Caravelle da Cruzeiro. Boa viagem. No ar, mais um Caravelle da Cruzeiro do Sul, a bordo do azul. Em todas as bancas, diariamente às 3 da tarde, o Jornal da Tarde do Estado de São Paulo. Atualíssimo. Vibrante. O jornal para você levar para casa. Milhares de pessoas já estão lendo o Jornal da Tarde. Leia você também. Sempre às 3 horas, Jornal da Tarde. E agora vamos falar dos carros que mais se destacaram no ano de 1966. Apresentado no final de 66, o Iris Executivo foi a primeira limusine fabricada no Brasil, a partir do chassi alongado do Itamaraty. Poucos exemplares foram produzidos.
Apresentado no salão de 1966, o Ford Galaxy começou a ser vendido somente em 67 e revolucionou o mercado dos modelos de luxo do Brasil. Como os demais modelos, a versão conversível do Irapuru não conseguiu firmar-se no mercado, onde ainda enfrentava a concorrência dos importados. Também no salão de 66, a FNME apresentou o Onça, uma das várias tentativas de construir um Gran Turismo nacional. Ele tinha linhas inspiradas no Ford Mustang. O Beano, nome em homenagem a Christian Reis, que morrera em Le Mans, foi apresentado pela Willys no salão de 66. Em 1966, o Volkswagen Sedan 1200, popularmente conhecido como Fusca, mantinha sua liderança de vendas no mercado nacional. Em 66, a família Willys deveria ficar muito orgulhosa. Nada mais, nada menos que 2 modelos da marca foram os modelos mais evoluídos em vendas no ano. O que mais evoluiu foi a Willys Picape, com um grande salto de 71%, seguido pelo Willys Jeep, com um crescimento de 55%, e pelo Volkswagen Fusca com 29%. Em contrapartida, o Renault Gordini Dauphine foi o modelo que mais caiu em relação a 65%, 43%. E agora vamos ver os carros mais vendidos do ano de 1966. Em 10º lugar, a Perua DKV Yamaguchi, com 5.392 unidades produzidas. Em 9º lugar, o aristocrata Willys Itamaraty, com 5.703 unidades. Em 8º, DKV Belka, com 6.980 unidades produzidas. Em 7º, o Renault Dauphine ou Gordini, com 7.417 unidades. Em 6º, o Willys Picape, com 9.052 unidades. Em 5º lugar, o Aero Willys, com 11.109 unidades. Em 4º, a Ford Rural Willys, com 14.031 unidades. Em 3º lugar, o Jeep Willys, com 14.039 unidades. Em 2º lugar, o Volkswagen Combi. A velha senhora vendeu 15.098 unidades. Em 1º lugar, sempre ele, o Volkswagen Fusca, com 77.624 unidades. O Fusca sempre se mantendo à frente dos carros mais vendidos dos anos 60, o que se repetiria também nos anos 70. Também não poderíamos deixar de falar da Willys, que emplacou nada mais nada menos que 4 automóveis do 6º até o 1º lugar de vendas. Gostaríamos de agradecer aos amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso ainda não seja inscrito ao nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, amigos.